vai verificar agora pessoas que estavam vivendo no inferno, problemas familiares, casais que estavam a ponto de se matarem. E quando esses casais encontraram o reino de Deus, acharam o reino de Deus, o campo que tinha o tesouro oculto, então a vida deles se transformou. E é o que vai acontecer com você. E é o que vai acontecer com todos os que acham esse tesouro neste campo que está disponível para todas as pessoas. Agora você tem que buscar, você tem que procurar, você tem que ir atrás, você tem que correr atrás. Senão, não vai acontecer nada. Quer dizer, você tem que manifestar o seu esforço, sua vontade de entrar nele. Do contrário, não vai acontecer nada. Olha só esses testemunhos que mostram que o reino de Deus chegou a estes casais. Olha só. Seu nome? É Alan. E o seu? Juliana. Como é que eras? Então eu era uma pessoa amarga, tentei outros relacionamentos, não deram certo. Aí me envolvi com ele, a gente brigava muito, mas brigava de sair na mão, era coisa pesada, feia. Assim, quando a gente estava perto, a gente se odiava. E quando eu estava longe, sentia saudade. Ele veio de outros relacionamentos também, com muitas marcas, mágoas, frustrações. E tudo que ele fazia nos relacionamentos anteriores que ele tinha feito, ele fazia comigo também. Era como se só mudasse o personagem, mas a história era exatamente a mesma, assim. Ponto mais crítico. Quando a gente saía na mão mesmo. Que eu tinha vontade de matar ele de me matar, e a gente achava que a gente não ia sair dali enquanto um não conseguisse. Inclusive eu falava, eu vou matar você. Ele falava, eu também, eu vou matar você. Era muito agressivo. Muito. Ela é minha quarta esposa, então são 3 casamentos. Como ela falou, eu achava que o erro estava nos outros. Então eu não mudava. Elas que mudassem. Se quisesse ser de uma forma diferente, que fosse. Se não, ir embora também. Então, depois que a gente chegou aqui, é que eu entendi que o problema estava dentro de mim. E ela também tinha um com ela. Então, mesmo estando junto, a gente se cuidou internamente, cada um de si. E aí começou a melhorar com o outro automaticamente. Que a gente vai se curando e automaticamente passa a ser melhor para outra pessoa. Como é que é hoje? Hoje ele é um fofo, né? Ele me completa, a gente se dá super bem. Inclusive hoje a gente veio até na correria porque a gente foi comprar os móveis pro escritório, então a gente faz tudo junto, 24 horas juntos. Se completaram. Sim, pastor. Trabalhamos junto, né? Vivemos juntos. Hoje, quando tá junto, não se odeia mais. Hoje tem vontade de estar junto. Se tá longe, liga, tem saudade, quer voltar logo. É a tampa da panela mesmo, né? Com certeza. Deus abençoe. Você viu? Você viu o casal falando? Você viu o rapaz falando? Olha, a gente não conseguia se conciliar, estar juntos, porque era briga todo o tempo. Por que eles brigavam tanto? Por que o relacionamento deles era conturbado, cheio de problemas? Sabe por quê? Porque eles viviam no reino do inferno. Eles viviam no reino desse mundo. E, consequentemente, eles não sabiam como agir. Mas uma vez eles deixando ou permitindo que o Espírito Santo falasse, orientasse, dirigisse a vida deles, que é o reino de Deus, pronto, acabou. Eles começaram a viver felizes. Eles já vieram de relacionamentos fracassados. Estavam somando mais um relacionamento fracassado. Mas, quando acharam o tesouro oculto no campo, que é o Espírito de Deus, pronto. A partir do momento que o Espírito de Deus começou a guiar os seus pensamentos, mudou a vida deles. E o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo, está sendo derramado na vida das pessoas que estão participando da terapia do amor. A Cristiane e o Renato Cardoso
estão orientando, segundo o Espírito Santo lhes dá a palavra de orientação. Eles estão orientando as pessoas e orando para que o Espírito do amor, o Espírito do reino de Deus, venha habitar nas pessoas. E quando acontece que as pessoas realmente manifestam querer, então o Espírito de Deus vem e as pessoas começam a viver no reino de Deus e as suas vidas mudam como da água para o vinho. Veja esse outro testemunho. Seu nome? É Débora. O que aconteceu aqui na terapia? Bom, quando eu cheguei aqui na terapia, eu cheguei muito magoada, então eu cheguei arrasada mesmo, só chorava. Eu tinha uma baixa autoestima muito grande. Por mais que eu visse as coisas boas, é como se eu tivesse um bloqueio. Eu só via o lado ruim de tudo, sentimentalmente falando. Então, eu era possessiva, ciumenta, e isso me deixava atormentada 24 horas. E quando eu cheguei aqui, eu passava horas rodando de carro, atormentada, só pensando coisas ruins. Eu achava que tudo era contra mim e que eu não era nada. Então tudo e todos eram melhor que eu. Então eu me autodestruía. Então eu mesma me magoava. Não precisava nem ninguém me magoar. Eu me magoava. E eu comecei a fazer a terapia e comecei a aprender. Eu escutava aqui, eu comecei a aprender. Aí eu comecei já a ter uma autoestima, meu coração já começou a melhorar. Só que o que acontecia? Eu começava uma campanha, eu vinha 1, 2, 3 vezes. Aí eu melhorava, eu achava que já estava tudo resolvido. Não preciso mais ir, agora eu consigo com a força do meu braço. A senhora não via a terapia como uma manutenção, um aprendizado? Eu achava que 3 reuniões, o que eu aprendi em 3 reuniões, aquele bem-estar que eu sentia, já estava tudo resolvido. E o que acontecia? Eu ia, fazia tudo errado, porque eu fazia com a força do meu braço, já começava a querer acrescentar coisas no que eu ouvia, coisas erradas. Então eu não fiquei no aprendizado, eu tentava ir com a força do braço. E isso me trazia de volta pior. E eu fiz isso por um bom tempo, até que uma hora eu enxerguei que eu estava sendo, vou ser sincera, como eu pensei, eu estava sendo muito burra, porque não era dessa forma, eu estava fazendo da forma errada. Eu aprendi o certo, mas colocava o errado em prática. Aí eu entendi isso e comecei a fazer o certo. E aí realmente, aí sim, eu comecei, a autoestima realmente levantou. Hoje eu sei os pensamentos que eu tenho que bloquear. Hoje eu sei que o caminho que eu não posso ir e que eu tenho que seguir a direção aqui da terapia. A terapia para mim, eu até falo, eu largo tudo. Tudo para vir na terapia é como se fosse um curso intensivo. Eu não deixo de vir, não falto, porque um dia que eu perco é como se eu sinto que eu retrocedo. Então eu não aceito não vir, porque eu preciso da terapia para pôr em prática o que eu aprendo, porque realmente foi o que, se eu estou de pé hoje, foi devido a isso, porque é horrível você sentir aquela dor na alma, e era eu mesma que me fazia mal. Curou o coração. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a senhora. Seu nome? José Pedro. E o seu? Vivaldina. Como é que era? Quando eu cheguei aqui, meu casamento estava destruído. Totalmente destruído, eu já não tinha esperança, não tinha felicidade nenhuma. Né? Porque, na verdade, eu era uma viúva de marido vivo. Então, ele dava mais atenção para os amigos, para os vícios, para a zoeira, para tudo, e me deixava sempre sozinha. Eu sentia muita solidão. Muito vício? Muito vício, bebia, fumava, jogava, prostituía. Eu vivi mais de 10 anos sem dormir no sábado com ela. 10 anos sem dormir sábado à noite com a senhora? Sim, senhor. Era uma... Desculpe, onde tu ficava? Na zoeira. Tudo quanto era lugar que tinha zoeira, tinha farra, estava eu. Isso, né? Muitos vícios de jogos, todos os tipos de jogos ele tinha vício. Chegou a que ponto? Bebia. Ele chegou a ponto de... às vezes de beber tanto que de nem vir para casa, né, porque ele já bebia bastante e nem vinha para casa. E a gente discutia, quando eu chamava a atenção dele, que eu ficava nervosa e brigava com ele, às vezes ele ficava nervoso também. Às vezes chegava a me chamar de lixo, falava que eu era um lixo e que os amigos dele eram melhor do que eu.
que dava mais, que os amigos dele queriam mais bem ele do que eu, porque ele só vivia junto o dia inteiro, dia e noite, né? E me deixava sempre sozinha e deixava a família praticamente abandonada, né? Quem veio primeiro à terapia? Nós viemos assim praticamente junto. Ele veio uma semana antes. Veio uma semana. Eu vim uma semana antes. Ficou sabendo como da terapia? Pela televisão. Ela assistia mais, mas eu também assistia e via, né? Aí quando ela chegou ao ponto que ela não dá mais, vamos se separar. Eu falei, então tá, vamos se separar então. Aí nós ficamos uma semana separados, eu falei, eu vou fazer o quê? Agora eu vou para a igreja, porque eu vou... Aí como eu via a terapia na televisão, eu falei, vou lá. Aí comecei a ouvir a palavra do bispo, dos pastores, e fui praticando. E aí com 7 dias que eu estava aqui, eu convidei ela. Ela falou, eu vou. Aí veio, e daí para cá nós nem brigou mais, e nem... uniu, e está até hoje, 8 anos aí, só maravilha. Como é que é hoje esse homem aqui? Hoje é um homem maravilhoso, né? O marido que toda mulher gostaria de ter mesmo. É um homem cuidadoso, é um homem carinhoso, atencioso. Hoje ele anda comigo porque gosta de estar comigo, a gente gosta de estar junto. Antes, às vezes, as poucas vezes que a gente saía, ele saía com pressa para voltar, para poder ficar com os amigos, para ir para os jogos. E os ciúmes também, ele tinha muito ciúmes. Então era assim a destruição total. Mas hoje está tudo bem entre nós dois, é a vida assim maravilhosa. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Pois é, minha amiga, meu amigo, você vê que a terapia do amor é um trabalho, é uma escola, é uma faculdade que instrui as pessoas no caminho da vida, no caminho saudável da vida. Agora, é preciso que a pessoa tenha força de vontade, queira se submeter a estes conselhos, queira praticá-los, porque é assim que funciona. Você sabe que quantas pessoas agora estão me ouvindo e dizendo, eu de fato tenho minha vida destruída por causa de palavras, só palavras. Um agredia o outro e aí acabaram se dividindo, se separando. E os filhos, obviamente, sofrem muito mais. O que acontece? Assim como as palavras tolas destroem casamentos, destroem parcerias, a palavra de Deus constrói, reconstrói vidas. Então, o que você vai receber na terapia do amor são palavras de vida, palavras que saem da boca de Deus e que produzem vida. Você sabe que a palavra de Deus, ele enviou a palavra dele e as coisas que não existiam vieram à existência. A mesma coisa é com respeito a você. A sua vida que não existe vai passar a existir a partir do momento que você ouvir essas palavras. Vamos agora